certo ali. No meu computador falta 1 minuto. A hora que eu puder iniciar, tu me dá o sinal, tá? Eu tô pronto. Olá, amigos, queridos e irmãos de fé, nessa jornada que desenvolvemos. É sempre uma alegria quando nós nos reunimos em torno das lições e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e sabedores que nossas vidas estão, Pai amado, sob a tua proteção, sob a tua bênção, que sejamos merecedores, que sejamos todos esforçados no cumprimento dos nossos deveres, das nossas obrigações. E seguimos avante, suplicando a proteção das falanges do bem, de todos os envolvidos neste verdadeiro exército do nosso Pai, que nos influencia, nos abençoa, nos ampara, nesta hora difícil que a humanidade atravessa. Estejamos confiantes, estejamos com os nossos corações cheios de esperança. E o nosso desejo de que a paz possa ser implantada na face do nosso planeta, já que é vontade do Pai, mas que sejamos nós os instrumentos desse amor, dessa misericórdia e da paz, representando a vontade de Deus aqui na Terra. Que assim seja. Então, amigos queridos, nós hoje, isso não é uma palestra, é como se nós estivéssemos reunidos na Casa Espírita, numa aula de estudo sistematizado da doutrina. O assunto realmente é um assunto que importa bastante e ao final do trabalho nós chegaremos a uma conclusão com certeza do quanto é importante estarmos cientes, tomarmos essa consciência, essa verdadeira conduta espírita de mudança de hábitos nas nossas vidas. Então nós escolhemos, de acordo com o pedido da nossa irmã, né, de realizar esse trabalho, escolhemos um tema que está no capítulo 14 do livro A Gênese. Quando se fala em Espiritismo, todo mundo pensa logo no Livro dos Espíritos, aí logo pergunta, vocês realizam o culto do Evangelho no lar? Sempre nesse pedido de socorro, de esclarecimento. Mas para nós espíritas, simpatizantes da doutrina,
nós que exigimos um pouco mais de empenho. A Gênese é uma obra por excelência. E ela, no capítulo 14, fala na importância, é um capítulo longo, um capítulo interessantíssimo, que fala nos fluidos. E aí nós nos propusemos, praticamente um mês atrás, a estudar, parar um pouquinho para pensar a respeito de fluidos, segundo o dicionário, muita gente diz fluidos, mas o correto é fluidos. Então, fluidos e pensamento. A inter-relação de fluidos e pensamento. E diz, dentro deste capítulo da Gênese, no item 15, argumentando que os fluidos são o veículo do nosso pensamento e o pensamento, atua sobre os fluidos. Assim, explica Kardec, assim como o ar, se nós lá na esquina formos ligarmos um alto-falante, na metade da quadra, lá adiante, dependendo da intensidade, através do ar, o som da música ou do comício, seja o que for veiculado no alto-falante, ele vai se propagar, o som vai se propagar, nós todos sabemos, pelo ar, pois os nossos pensamentos se propagam através do fluido. Tá? Então, eu fui pesquisar um pouquinho, fui avançar um pouquinho mais nesse sentido e fiz umas anotações aqui para nós. E nós podemos iniciar a nossa reflexão de hoje, argumentando que o pensamento, vamos ver se vocês concordam, pensemos juntos. O pensamento é uma das potências da nossa alma. E Leon Denis, o grande sábio, filósofo francês, o poeta do espiritismo, que seguiu Kardec, Denis, na sua obra, eu não me lembro se a obra chama-se Depois da Morte ou O Grande Enigma, não deles. Ele diz que nós podemos utilizar o pensamento como uma força magnética. Isso nos chama muito a atenção. Utilizar os nossos pensamentos como força magnética. Olha que importante isso. Então, a respeito de pensamento. Pensamento, para ficar bem claro para nós, é uma das forças, uma das potências da nossa alma. E fluidos? Fluidos. O que Kardec diz? Segundo Kardec, no capítulo 14 da Gênese, os fluidos são o veículo por onde se movem os nossos pensamentos. Os fluidos nos trazem os pensamentos. E ele diz assim, Kardec diz assim no item 15 ali, sem medo de errar. Tá, eu até escrevi aqui isso com a minha letra, sem medo de errar. Nesses fluidos que percorrem o espaço, ondas e raios de pensamentos se cruzam sem se confundirem. Olha que importante isso. Então, nos imaginemos no meio de uma multidão, ou numa sessão mediúnica, ou numa assembleia, a quantidade de pensamentos que nós emitimos, de forças magnéticas, e esses raios, essas ondas, se entrecruzam, não é? E atingem um determinado objetivo. Nós ficamos também pensando nesse capítulo 14, porque tem itens importantíssimos nele. Um deles, que nós já estudamos nos nossos grupos de estudo, é a ação do nosso perispírito. Então, nós vamos, para ilustrar um pouquinho mais a nossa atividade hoje e a nossa reflexão, uma lembrança da questão 27 do Livro dos Espíritos. O que diz a questão 27 do Livro dos Espíritos? Lá no universo, não é? Existe no universo dois elementos gerais, fundamentais.
Quais são? Matéria e espírito. E acima de tudo, Deus, Criador de todas as coisas. E o elemento espiritual, não é? Nele nos movemos, no elemento espiritual, respiramos, não é? Sendo que esse elemento material, tá? Esses dois, o elemento material e o elemento espiritual, entre eles nós temos o fluido universal, o fluido cósmico universal, que é da onde os espíritos, nós retiramos os elementos para formar o nosso perispírito. Então o capítulo é um capítulo extenso, muito bom de ler, bom de estudar, mas nós já avançamos, porque a nossa reflexão, o propósito era esse, de refletirmos dessa movimentação do nosso pensamento como força magnética. As influências que recebemos dos outros, dos ambientes, como as pessoas dizem, porque eu sou como uma esponja. Eu entro num ambiente negativo e fico absorvendo tudo. Tem que parar com isso. Aí outros dizem, né? Isso é mediunidade, tem que desenvolver. Então vejamos que nós precisamos, acima de tudo, entender o significado das nossas ações, dos nossos pensamentos e o poder que eles têm de influenciar, mas também de sermos influenciados, dependendo da qualidade dos fluidos que nós emitimos, pela projeção no nosso perispírito. Porque o nosso perispírito, nós já estudamos um pouco antes, ele se projeta além do corpo físico, criando uma atmosfera fluídica à nossa volta. Eu gosto muito da expressão, e depois todos nós podemos pensar sobre isso. É a palavra que se utiliza, se encontra na Gênesis. É essa qualidade, essa propriedade, melhor dizendo assim, que o nosso perispírito tem de se emancipar, de se projetar. Nós sabemos que se tem um doente no hospital, ou uma pessoa lá que está sofrendo com Covid, né? Que nós, através da prece da oração, o nosso perispírito pode se projetar, expandir, ir até lá e fazer um passe, transmitir energia. Afinal, nós não. Através do pensamento, o nosso pensamento não é uma potência da nossa alma. E o Denis diz, lá mais adiante, nós vamos ver hoje, né? Mas só para que a gente possa se situar nesse grande universo maravilhoso, que nós estamos inseridos e mergulhados, e andando nele, e respirando e vivendo nele, nos reportamos a Paulo, na carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, queridos amigos e irmãos, onde ele fala, porque nele foram criadas todas as coisas, e há todas as coisas que há no céu e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados ou potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E mais adiante, um pouco, podemos também inserir na nossa reflexão de hoje, queridos amigos, da minha parte, eu julguei essencial tomarmos esse conhecimento. Quando Paulo se dirigia, parece que lá, depois de visitar os Tessalonicenses, ele chegou aos gregos em Atenas e ele estava hospedado na casa de Jason, né? E aí, mas tinha perseguições. Aí eles saíram dali e foram para o Aerópago. E os soldados levaram o Jason preso para ele dizer quem era aquele hóspede que estava lá, que trazia muitas notícias e muitas inverdades, porque os adeptos do cristianismo eram perseguidos, né? Eles estavam acostumados com aquela lei e Paulo chegou lá pregando. E ele, no Aerópago, lá na Grécia, né, que é tipo de umas praças, assim, com auditórios, né? No versículo 17, aliás, no versículo 28, eu fui lá e peguei a Bíblia e fui verificar exatamente o que estava escrito. E a gente digita na internet, também encontra. Em Atos, capítulo 17, então o versículo 28 e também no 25. E todo mundo já ouviu isso de alguma forma, a gente já ouviu isso. Pois, Paulo diz, pois nele vivemos em Deus. Nele nos movemos
e existimos em Deus. Nada existe fora de Deus. Seja a circunstância que for da nossa vida, né? É Deus que nos dá a vida. É de Deus que é a nossa fonte da vida, é a seiva que nos nutre, não é? E o ar que nos respiramos, que nos sustenta, que nos movimenta. Paulo diz aos gregos lá na praça, no Areópago, é ele que nos dá o fôlego. Então nós estamos mergulhados em Deus, nesse universo. E é dessa forma, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós espíritas passamos a entender, ou pelo menos sentir Deus. Porque na Gênesis também diz que a nossa linguagem ainda é muito pobre para uma compreensão mais extensa sobre Deus, mas nós podemos senti-lo na natureza, no ar que respiramos, nas movimentações das águas, das chuvas, dos mares, do sol, no equilíbrio dos planetas. Ainda tem gente que tem dúvida. Então tem gente que tem dúvida. Então, vivemos em Deus, a nossa fonte, nos movemos, Ele nos sustenta. E isso nos dá muita tranquilidade, queridos amigos. Uma tranquilidade muito grande. Porque o salmista Davi, ele também faz essa confirmação. Eu gostei demais desse Salmo 139, para nós entendermos das potências da nossa alma, dessa força magnética que nos dispomos, que temos à nossa disposição para o exercício da nossa vida, para a nossa evolução. O Salmo 139, o salmista Davi, é considerado pelos teólogos modernos a coroa de todos os salmos. Eu tinha notado num bilhetinho do Banco Santander, num folheto, num folderzinho desses que os bancos entregam, eu não sei por que eu escrevia lá Salmo 139. E esses dias eu achei esse Salmo 139. Coincidiu exatamente com o dia do desencarne da mãe de uma colega. E eu comecei a estudar o Salmo 139 e eu disse, Deus, nosso Pai, como pode essa perfeição tão grande? Diz o salmista, faz uma verdadeira, é um ato de louvor ao Criador, né? Onde ele fala da onisciência, da onipotência, da onipresença de Deus. O que é isso? Onisciência, omnipresença. E aí eu fui do latim, omni, quer dizer tudo. Então, toda ciência, omnisciência, toda sabedoria, né? Toda onipotência, quer dizer, um poder ilimitado, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, o poder de Deus é ilimitado, infinito. E a onipresença, Deus está em toda parte. E os salmistas Davi diz assim, Deus, desde que a minha substância ainda era informe, quer dizer, nós não estávamos nem prontos, Deus já era conosco. Sendo que todos os dias da nossa vida estão escritos no livro de Deus. No ar que nós respiramos, se armarem a nossa cama no inferno, diz Davi, no Salmo 139, sabemos que tu lá estará conosco, ao nosso lado. Se nós subirmos ao céu, tu nos estará segurando a nossa mão, né? Desde que eu ainda estava no ventre da minha mãe, tu já me cercava por trás, me envolvia na frente e impunha as tuas mãos sobre mim. É o momento da potencialização, que nós estamos sendo potencializados, abençoados, fortalecidos, nutridos pelo Criador. Por isso se diz que Deus está em toda parte, em tudo que nós andamos e nos movemos. A nossa existência depende do Criador. Aí que nós começamos a entender melhor o nosso trabalho de hoje. Esse nosso pequeno estudo sobre fluido e pensamento. Porque se o Criador está o tempo todo conosco e conhece a nossa intimidade, sabe os nossos pensamentos,
nós precisamos, devemos, né, nos sentir honrados e criar uma verdadeira amizade com Deus, uma amizade íntima com Deus, uma confiança, essa certeza de que tudo está sob a sua proteção, a sua tutela, a sua vontade. E não adianta nós ficarmos, não é? Não adianta nós ficarmos fugindo da nossa realidade de espíritos imortais quando o Criador está dentro de nós, aguardando a conexão, aguardando o nosso sentimento de reverência. E eu fiquei pensando, queridos amigos, de humildade também. Aceitar a lei, porque toda essa situação dos fluidos espirituais, não é? Que fazem parte do fluido cósmico universal, onde os seres espirituais eles retiram os elementos, os materiais sobre os quais eles trabalham, né? Que nós encarnados, o que nós fazemos? Vamos a um laboratório, nós vamos misturar gases, substâncias químicas, manipulamos para desenvolver a matéria, medicações. Os espíritos se utilizam do pensamento e da vontade. Vejam bem, nós misturamos os gases, as substâncias, e os espíritos utilizam o pensamento. Por isso é tão importante. E os fluidos são por onde os nossos pensamentos caminham, por onde eles se movimentam. Então nós podemos, os espíritos podem aglomerar, combinar, dar cor, não é? Modificar a estrutura dos fluidos, não é? E Leon Denis foi muito importante. Esse trabalho foi desenvolvido baseado no capítulo 14 da Gênesis e nas obras de Leon Denis, Depois da Morte e Um Grande Enigma. Então, segundo toda essa movimentação, cujo apóstolo Paulo fez a referência, e o salmista Davi, está baseada nas leis universais. A movimentação fluídica, a nossa ação no mundo, pela vontade de Deus, nós estamos submetidos às suas leis, a essas leis universais. Eu disse há pouco, então os espíritos podem dar direção aos pensamentos, coloração, aglomeração, combinação, aparência, mudando as propriedades. Então, o mundo é um grande laboratório, uma grande oficina de trabalho. E Kardec diz assim na Gênesis, às vezes, agora não lembro se foi Kardec ou se foi Leon Denis, mas o importante é isso. Às vezes, essas mudanças e essas transformações, não é, se dão intencionalmente por ação da nossa vontade, outras vezes inconscientemente. Então nós pensamos e produzimos, dependendo da nossa intensidade e da nossa vontade. Nós modelamos uma área, uma composição musical, uma canção, e logo ela já repercute na atmosfera. A vibração. Ligamos, por exemplo, o intermédio da cavalaria rusticana, faça uma experiência e faça uma pequena oração. Intermédio da cavalaria rusticana. Maestro, tem no YouTube, Maestro Pietro, um nome italiano. Escutem a canção e façam uma prece a Maria de Nazaré. E direcionem a alguém necessitado ou à família, vocês vão sentir a transformação do ambiente. Então, queridos amigos, diz assim, voltando para a Gênesis agora. Sendo os fluidos veículos do pensamento, ele atua sobre os fluidos, não é? Assim como o som sobre o ar. Mas há mais. Nós estamos na Gênesis, no item 15 do capítulo 14. Há mais. Criando essas imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Nele toma corpo e, de certo modo, se fotografa.
Então, aqui que chegou o ponto importante, as consequências. Por exemplo, tem uma pessoa o desejo de matar, mesmo que ela não exerça fisicamente, que o corpo, Kardec diz que o corpo físico permaneça impassível, o corpo fluídico fez, por causa da ação da vontade. Olha que interessante. Vejamos que importante isso aqui. Mesmo que o corpo se conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes daquele desejo. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro. Olha isso. Como num quadro, tal como se desenrola no espírito. Vocês perceberam a gravidade disso? E a responsabilidade que nós temos? Aí que entra essa questão. Eu coloquei assim, escrevi a lápis aqui no livro Argênito. Meu livro Argênito está todo riscado aqui, todo sublinhado. Como nós estamos num grupo de estudo, a gente pode falar à vontade, né? Eu coloquei aqui, aí que entra a importância da terapêutica evangélica, porque nós precisamos aprender a disciplinar os nossos pensamentos e a corrigir, nos controlar, ter autodomínio, autocontrole sobre as nossas emoções e iluminar os nossos pensamentos. Por isso é tão importante o que diz na ação de Deus no mundo e na história, referente aos nossos pensamentos e os fluidos, o livro Grande Enigma, a ação de Deus na história, capítulo 8. Deus é o sol das nossas almas. Podemos dormir tranquilos. Ele conhece a nossa intimidade, já nos fortaleceu desde a nossa criação, conhece os nossos passos, segue, mesmo que nós estejamos atravessando um momento de trevas, o Senhor é conosco. Confiemos. Deus é o sol das nossas almas. E é dele que emana essa força e essa energia. Pela comunhão dos pensamentos e pela elevação da alma a Deus, quando nós elevamos a nossa alma a Deus e comungamos dos nossos pensamentos, aí a gente já tira uma conclusão para as nossas sessões mediúnicas, as nossas palestras públicas, as atividades doutrinárias das nossas casas, um atendimento fraterno e as irradiações à distância, os nossos trabalhos em geral. Podemos, como campo magnético que somos, produzir essa força, mas unidos, íntimos com o nosso Pai. Se produz, quando a gente se liga a Deus, ele usa a palavra, a expressão, uma penetração contínua, uma fecundação moral do nosso ser. Nos magnetizamos, a seiva da vida, da inteligência suprema, nos fortalece, nos vivifica, nos torna mais radiantes, de acordo, obviamente, com a nossa terapêutica evangélica. A caridade, a generosidade, os bons sentimentos, a disciplina ética. Tão difícil hoje, né? As pessoas estão perdendo o controle, estão perdendo o endereço de Deus. E essa fecundação moral, essa expressão, diz Leon Denis, a expressão gradual das potências que estão encerradas na nossa vida. Nós temos essa potência à nossa disposição. E elas não podem. Por isso a terapêutica evangélica, a reforma do nosso caráter, do nosso temperamento, porque elas só poderão se revelar e crescer
de acordo com as nossas altas inspirações. Então não tem alternativa. Não existe alternativa para a nossa evolução, elevação, que não seja assimilarmos o caminho do bem, do belo, do amor e da verdade, como diz Leon Denis. No momento que nós assimilarmos essa expressão, né, na nossa vida, nós temos um ganho quântico. Porque os fluidos espirituais nos vitalizam de tal forma que a gente passa a comungar. No momento que nos tornamos merecedores pelo nosso esforço, pela nossa perseverança, não é? O nosso pensamento de encarnado, diz Leon Denis, agora no item 18, tá? Se vocês depois quiserem pesquisar, vai ser muito bom. A gente não pode ver tudo aqui nesse exercício, nesse trabalho. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, assim como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito. Então nós podemos chegar a uma pessoa que está distante, no Japão, na França, em Arroio do Sal, em Torres, em Nova York, em Porto Alegre, no Uruguai. Nós não vibramos e não nos entusiasmamos com o jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, os nossos ídolos, nos emocionamos, vibramos, a nossa potência magnética se vai. Por que nós não podemos fazer o mesmo num sentimento de solidariedade, de fraternidade universal, como filhos, todos do mesmo Pai? Vejamos o que diz Leon Denis a respeito disso. Porque os fluidos, eles são neutros. Eles não têm uma característica definida, eles são neutros. Nós é que transformamos pela nossa ação. Os meios, por exemplo, diz aqui no capítulo, os meios onde estão cheios, ele usa a expressão superabundam, né? Estão cheios de maus espíritos, são impregnados de maus fluidos, que o encarnado acaba absorvendo pelos poros. Olha isso, que importante. Por isso que é tão importante o passe, a prece, a água fluidificada, porque esses ambientes negativos, às vezes, que nós atravessamos, e às vezes mergulhamos neles, não é? Estão cheios desses fluidos, não é? E pelos poros do nosso perispírito a gente acaba absorvendo, não é? Como miasmas pestilenciais. Então, se explica às vezes. Agora nós passamos a entender que os ambientes onde há uma reunião, uma assembleia com pensamentos na mesma sintonia elevados, nós saímos com bem-estar, com uma juventude, com uma alegria, com uma sensação de dever cumprido. Embora as dores sejam grandiosas no mundo, pela teimosia, pelo excesso de orgulho, de vaidade, do egoísmo, no momento que nós passamos a exercitar, esses fluidos acabam a nosso favor. Então o universo passa a conspirar a nosso favor. Tal é, diz Allan Kardec, a satisfação que nós experimentamos numa reunião simpática, animada por pensamentos bons e benévolos. Envolve-a como uma salubre atmosfera moral, onde se respira à vontade, dali se sai reconfortado, diz Kardec, impregnado de salutares eflúvios fluídicos. Queridos irmãos, que estamos todos juntos nessa embarcação que é a nossa reencarnação atual. A nossa encarnação atual é como uma viagem onde nós embarcamos nesse corpo material cheios de propostas, cheios de boas ideias e intenções, mas muitas vezes nos perdemos. Passamos a vibrar negativamente, com excesso de preocupações com a vida mundana, a vida material, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, para onde vamos viajar, aonde eu vou morar, porque eu nunca vou ter a minha casa, e os pensamentos negativos, e esse mundo competitivo, e esse
tradicional exibicionismo, que muita gente envereda pelo exibicionismo, por toda essa campanha que as mídias fazem, e a pessoa se desgasta, mas fica um vazio interior, um vazio da sua alma. Então, no momento que nós passamos a refletir sobre os fluidos, sobre pensamentos, sobre o poder que nós temos, a doutrina dos espíritos, ela veio e chega nesse momento ímpar. Caiu no chão. Desculpem que caiu no chão. Chega um momento ímpar, único e singular da nossa existência, que nós estamos diante dessa possibilidade de adentrarmos uma nova realidade. E o nosso querido amigo e irmão Leon Denis, no livro, e com essa atividade agora desse momento, eu vou pedir a delicadeza e a paciência de vocês de nos ouvirem, de ouvirmos juntos essa passagem aqui do livro Depois da Morte. O capítulo fala da nossa vontade e nos fluidos. E diz assim: o nosso pensamento, utilizado como força magnética, poderia reparar inúmeras desordens. Olhe bem. Destruir chagas sociais, muitas, projetando resoluta e frequentemente nossa vontade sobre os perversos, sobre os desgarrados, as ovelhas que estão fora do aprisco, como diz no Evangelho. Poderíamos consolar, convencer, aliviar, curar pela força magnética dos nossos pensamentos. Por esse exercício, obter-se-iam não só resultados extraordinários para o melhoramento da nossa espécie, mas também se poderia dar ao pensamento uma acuidade, uma força de penetração incalculável. Meu Deus do céu! É tudo isso? É muito mais, queridos amigos. Graças à combinação íntima dos bons fluidos, sorvidos, vejam bem, sorvidos no reservatório ilimitado da natureza, que é o fluido cósmico universal, da qual os espíritos retiram. Então, sorvemos, bebemos, nos nutrimos no reservatório ilimitado da natureza, consegue-se, diz Leon Denis, nosso querido amigo e instrutor, consegue-se, com a assistência dos espíritos invisíveis, restabelecer a saúde comprometida, restituir a esperança e a energia aos desesperados. Pode-se mesmo por um impulso regular e perseverante? Vejam, nós precisamos trabalhar, perseverar e constantemente, não é? Regularmente perseverante, uma vontade, agir à distância sobre os incrédulos, sobre os céticos, sobre os maus e abalar a sua obstinação. Tudo verdade. Esse é o belo e é a associação à inteligência suprema, nosso Pai maior, aquele que nos vitaliza, que nos sustenta, onde nós nos movemos. E fazer penetrar um raio da verdade no entendimento das pessoas mais hostis, mais raivosas. Eis aí uma forma ignorada de sugestão mental, dessa potência invisível de que se servem, que nós nos servimos, diz Leon Denis, à torta à direita. Então nós usamos o nosso pensamento à torta à direita. Mas que utilizada no sentido do bem, transformaria o estado atual, o estado moral da nossa sociedade. Então nós pensamos o tempo todo, nós pensamos bobagem, alimentamos tristeza, mágoas, desesperação, falta de confiança, ou pensamentos mundanos. Gastamos, ele diz assim, nos servimos do poder do pensamento à torta direita, mas não para o bem. Não para a nossa salvação e para a salvação dos nossos irmãos de caminhada, encarnados e desencarnados, que nós podemos atuar e influenciar também os mais hostis, os obsessores, os nossos inimigos,
A vontade, exercendo-se fluidicamente, desafia toda vigilância e toda opressão. Opera na sombra e em silêncio, a nossa vontade. Mas para que produza efeitos totais, é mistério uma ação enérgica. Então a nossa fé tem que ser fortalecida, tem que ser uma fé vibrante, amorosa, não é? Uma ação enérgica, poderosos impulsos. Mas para nós nos apoderarmos, nós temos que estar junto com aquele que tudo sabe, tudo pode e presente constantemente no nosso coração. Não podemos nos afastar de Deus. Aí nós conseguimos. A vontade isolada, a minha vontade sozinha, não é? Ou de quem quer, qualquer um de nós, solitário, pode muito, diz Leon Denis, para o bem dos homens. Mas o que não seria de se esperar, queridos amigos e irmãos, de uma associação de pensamentos elevados. Parece tão simples a gente argumentar, né? E ler. Eu fiquei pensando, por que será que a gente não coloca em prática? Aonde andam os nossos pensamentos, as nossas reflexões? Onde andam os nossos desejos, as nossas aspirações? Se nós desejamos tanto um mundo de paz, um mundo onde a gente possa respirar com tranquilidade, as forças intelectuais do dia de hoje, aí pegou pesado. As forças intelectuais hoje, elas são divergentes. Esterilizam-se umas às outras e se anulam umas às outras. Daí vem essa perturbação e essa incoerência das ideias modernas. Vejam a maravilhosa doutrina espírita. O espiritismo. São só 160 e poucos anos. Não é? O cristianismo não. Se nós já estivéssemos convertidos, mas não demoramos muito, não é? Daí vem essa perturbação e a incoerência dessas ideias modernas. Mas desde que o espírito humano, e agora nós vamos nos preparando para o encerramento, desde que o espírito humano se agrupe às vontades esparsas num feixe comum, a fim de convertê-las para o bem, para o belo, para o verdadeiro, e somente o amor envolve tudo isso, o bem, o belo, o verdadeiro. Nesse dia, queridos amigos e irmãos, afirma categoricamente o nosso instrutor aqui, dessa noite, né, juntamente com Kardec, no capítulo da Gênesis. Nesse dia, a humanidade avançaremos todos, encarnados e desencarnados, ousadamente, para as culminâncias eternas, e a face do mundo será renovada. Isso é bom demais. Isso para nós, queridos amigos, é uma certeza que nos enche de esperança, de boa vontade, e vai depender de cada um de nós a determinação de fazer a sua autoavaliação, desenvolver o autoconhecimento, a terapêutica evangélica, para que possamos utilizar a força dos nossos pensamentos para fazer tudo isso, para executar tudo isso, que é a nossa receita de melhoria individual e coletiva. Nos sentimos muito felizes e agradecemos por esse convite que nos honrou e nos abriu uma oportunidade imensa de reflexão nesses dias de pandemia, de medos, de angústias. Eu fiquei, depois do estudo, ficamos pensando o quanto nós dirigimos de pensamentos contraditórios aos nossos representantes públicos. Quando nós ouvimos manifestações bestiais, refletindo imbecilidades, tanto lá nos nossos irmãos na terra do tio Sam,
quanto no Brasil e em outras regiões, lá em meio àqueles povos islâmicos, esses que provocam atentados, onde desencarnam vários irmãos nossos e outros ficam despedaçados, e nós, espíritas, cristãos, aprendizes do Evangelho, não usamos os nossos pensamentos fortemente embasados na lei, porque estamos embasados na lei natural. Agora que nós vamos entender claramente e vamos dormir hoje pensando, queridos irmãos, quando Jesus afirma a todos nós, vós sois Deus, que possa brilhar a vossa luz, tanto na terra quanto no céu. Que a paz de Deus permaneça conosco, nos amparando, nos abençoando, nos envolvendo, e possamos dar seguimento à nossa vida. Que assim seja. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.